investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele é o precursor do Experience Marketing no Brasil. Começou a carreira como publicitário, criou uma revista, teve sua própria agência, trabalhou em outras duas e foi diretor do Meio Mensagem. Mas encontrou mesmo seu propósito como maestro de eventos corporativos memoráveis. Criou uma empresa que em 20 anos organizou mais de 2.000 eventos com C-Levels, de voos de balão a iatismo, de Fórmula 3 a noites gourmet, colocando 300 executivos e executivas para cozinhar. Trouxe para os palcos de seus eventos nomes como Richard Branson, Peter Diamandis e Raj Sisodia, e acabou organizando o maior evento de CEOs do Brasil, que este ano irá realizar sua 7ª edição. Nosso entrevistado desta semana é Ricardo Natali, CEO do Experience Club, um negócio que está recebendo investimentos de mais de 15 milhões de reais para criar um ecossistema no qual irá reunir sua frente de eventos, uma nova área de educação corporativa, uma plataforma digital de conteúdo e conhecimento e, recém-inaugurado, um belíssimo espaço próprio em São Paulo que irá reunir todos estes verticais. Conheci o Natali através do Pierre Schurman, nosso amigo em comum e meu cliente de todas as horas, que foi cofundador do Experience Club e me convocou para fazer assessoria de imprensa de lançamento do negócio. Natali defende que o principal pilar estratégico de qualquer negócio está na área de marketing e chama a atenção das organizações sobre o papel essencial dos profissionais que sentam nesta cadeira. O CMO é o novo Chief Business Officer. Ou, em outras palavras, o CMO é o novo CEO. Confira agora os principais trechos da entrevista. Conta esse teu início aí de carreira, teu início com a publicidade. O que você lembra dessa época? Primeiro, meu pai, publicitário, jornalista, no auge dos anos 60 e com muita influência sobre mim. Meu pai foi diretor comercial da Editora Abril, na época do Vitor Chivita. Meu pai foi publicitário, trabalhou na Standard Propaganda antes da Ogilvy comprar. Desde criança, eu, tendo ele como meu ídolo, sempre fiquei muito próximo dele. E ele sempre me envolveu nos projetos que ele sempre desenvolveu. Ele era um cara que tinha uma ideia, ia lá e realizava, então aquilo, admirava aquilo e aquilo para mim era o máximo. Ele chegou a criar algumas revistas setorizadas, bem nichadas. Ele fez uma revista de cavalos, ele fez uma revista para o setor de cana-de-açúcar, sucro alcooleiro, no começo do Proálcool ali. Então eu sempre participei dos projetos dele. Desde os 12, 13 anos, eu ia com ele aos eventos, às feiras e todas as iniciativas que ele fazia. E ele levava muito trabalho para dentro de casa e eu lembro ele ali layoutando a revista ou os anúncios, pensando em títulos. Então eu nasci dentro desse ambiente e fui atraído e aquilo me encantava demais. E quando eu fui decidir a minha carreira, eu já estava muito envolvido nesse setor e decidi escolher publicidade. Me formei na FAAP. Naquela época ainda uma faculdade até um pouco desconexa da realidade, porque poucos professores estavam no mercado de trabalho, muito teórico. Mas logo no primeiro ano eu já comecei a trabalhar com meu pai e fui para a área de arte, fui ser diagramador, fui trabalhar com editoração eletrônica. Me formei no Senac, paralelo ali, e teve um marco muito, muito forte no início da minha carreira, porque meu pai tinha uma editora pequena, 20 pessoas, mas ele tinha uma área de arte, onde ele tinha 3 pessoas que faziam os pestaps, que faziam linotipo e o início, né? Quer dizer, toda aquela tradição das revistas, né? E eu fui me formar no Senac e com computador eu levei e fui substituir aquela área de arte com um menino de 18 anos com computador fazendo editoração eletrônica. Então eu me sentia essa ruptura de gerações na mesa, no pestap, colando
para um menino que chegou com o computador e digitalizou aquele modelo de negócio. Então, eu tive um início bem marcante da minha carreira. Depois eu fui viajar, acabei rodando um pouco a Europa, mochilar, ter algumas experiências mais de vida na Europa e voltei para o Brasil. E quando eu voltei, 1 ano e meio depois, eu decidi montar a minha revista. Com 20 anos de idade, eu criei um título chamado Young, que era um meio mensagem para os estudantes, para os universitários de comunicação. Porque eu já estava lendo tudo, eu já estava inteirado, eu já sabia as agências, os anúncios, os anunciantes, eu já estava entendendo do mercado e eu via que os meus colegas ali não entendiam nada. E eu falei, puxa, acho que ali tem uma oportunidade. E já layoutando, fotografando, escrevendo, copiando meu pai, eu decidi montar um título, chamava Young, era uma revista bimestral e falava de todas as áreas de comunicação. E foi um baita de um laboratório, porque eu fotografava, eu escrevia, eu diagramava, eu era one man magazine. E eu rodei aquilo quase 2 anos, eu cheguei a fazer umas 10 edições. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, vendi anúncio. Até que eu cheguei num determinado momento que eu via que não tinha muito espaço, porque as marcas acabavam me comprando anúncio, muito mais pelo projeto e talvez pela minha empolgação do que como resultado, né? Porque eles queriam investir no meio mensagem. Essa história de você tem que investir no futuro publicitário, na época não colava muito. Não sei nem se hoje colaria, mas foi um baita no laboratório. E depois eu peguei a revista, botei embaixo do braço e fui procurar 3 pessoas. O Salles Neto, do Meio Mensagem, o Paulo Lima, da Trip, e o André Acarta, na época da Carta Editorial. E eu fui para os 3 com a mesma proposta. Olha, encampa a minha revista e eu venho trabalhar com você, eu faço aquilo que eu preciso de estrutura, sozinho eu não vou conseguir. Os 3 adoraram a ideia e me fizeram propostas, a mesma proposta. Olha, não queremos uma revista, mas queremos você, vem trabalhar comigo. E eu botei muito ali na balança e fui para o Neto, fui para o Meio Mensagem. Primeiro que eu já estava naquele ambiente e segundo porque, por conta de um acaso da vida, o meu pai tinha sido chefe do Neto. O Neto, Salles Neto, antes do Meio Mensagem, trabalhava numa editora que meu pai era o diretor comercial e o Neto era um vendedor. Então tinha uma relação de afeto ali, de carinho muito grande. E eu falei, puxa, agora é a hora, Neto, de eu ser, né, você ser meu chefe. E a gente replicou aquilo, né, de uma forma oposta. E eu fui trabalhar com o Meio Mensagem. E no Meio Mensagem também eu fui num modelo, numa jornada de ruptura, porque eu fui assumir os anuários de propaganda, de mídia, de fornecedores, e o meu desafio era digitalizar o anuário. O modelo de negócio era digitalizar o anuário. E fui nessa missão, fiquei 2 anos lá, 2 anos e meio lá. E saí de lá e fui para o mercado de agências, fui trabalhar na Loe e fui assumir a área de internet da Loe, a área digital. A Loe tinha trazido um brasileiro que trabalhava em São Francisco, numa agência super famosa, um criativo, e eu junto com esse criativo, o Anastácio Gomes, um cara brilhante, a gente montou a primeira unidade digital e de internet da Loe, atendendo os clientes, tentando vender campanhas digitais, online, internet. Comecinho da internet. Comecinho da internet, 99. Então, eu sempre vivi esses momentos, né? Eu tive nessa minha carreira esses momentos de ruptura e de estar em lugares onde tudo era sempre muito novo e tudo era sempre desbravando campos que ainda não estavam muito bem trabalhados. Fui muito bem, foi legal, mas os clientes não entendiam aquilo, eu não vendia nada e não deu muito certo. Então eu decidi voltar para o Meio Mensagem. O Marcelo, né, Salles, filho do Neto, estava assumindo a área de digital e eles me convidaram para ser diretor de marketing no Meio Mensagem. E ali eu comecei, retomei a minha história com eles e aprendi muito, fiquei 2 anos lá, aprendi muito, trabalhando não só campanhas de marketing publicitário, mas em eventos e todas as iniciativas que eles faziam. E ali eu realmente me apaixonei por evento e comecei a entender que eu queria mesmo trilhar para eventos. E saí do Meio Mensagem menino, com 30 anos, e fui montar a minha própria agência. Em casa, não foi isso? Foi também. E aí você foi um one man agency. Aí... Como é que foi essa experiência de empreender? Eu queria empreender, eu queria montar o meu próprio business e decidi montar uma agência que era o one man agency. Eu fazia tudo, eu criava, eu escrevia, eu atendia, eu planejava. E fui atender clientes de pequeno porte, de médio porte, com FIIs mensais. E fiquei 1 ano dentro de casa, com computador e com essa experiência.
Depois que eu vivi essa experiência, eu fui para o mercado, assim, para onde eu vou, né? Para onde eu vou me conectar, né? Mas por que a agência não deu certo? Ou por que você decidiu? A agência deu certo, mas primeiro que eu precisava ir para um lugar maior, né? Imagina, isso era, sei lá, 2001, 2002, pô, trabalhando dentro de casa, né? Eu fazia uma rotina, eu tomava café, almoçava e jantava fora. E durante o dia eu ficava dentro de casa. Morava num apartamento pequeno no Itaim Bibi. Até que eu conheci, por intermédio de uma amiga, o Pierre Schurman. Sim. E o Pierre tinha acabado de abrir uma agência de eventos de experiência, que era Connects Experience Marketing. Ninguém falava em experience no Brasil, não se falava. Muito lá fora, mas muito mais o brand experience, as marcas, o ponto de venda. E aí o Pierre trouxe um modelo a partir de uma ideia de fazer uma velejada no veleiro da família Schurman, em Ilhabela, de construir uma velejada, um sailing experience, e levar times ou levar clientes para Ilhabela. E aí o Pierre trouxe esse modelo de fazer uma degustação de vinho, uma degustação de whisky, de conhaque, um gourmet, uma clínica culinária. E ele me chamou para a gente ir para o mercado para prospectar clientes, para criar campanhas, conceitos. E a gente começou a fazer e começou a ganhar cliente. Eu ainda na minha casa e ele numa estrutura de 2 pessoas. E aí, alguns meses e clientes já ganhos e com sucesso, a gente decidiu se juntar. E eu virei sócio do Pierre nessa agência de Experience Marketing. E a gente foi muito pioneiro, porque em 2002, 2003, fazendo jornadas de eventos de experiência, B2B, para grandes empresas. Pierre tinha um conceito que era genial, que ele era assim, eu respeito muito o marketing, mas eu não vou vender para o marketing, eu vou vender para o VP comercial. A promessa era, a gente tem uma solução para acelerar negócio. Cara, em 2002 isso era muito inovador. Experience e ainda acelerar negócio com eventos, ninguém fazia isso. E realmente a gente ia para o cliente com um portfólio de formatos de eventos muito sofisticados e muito diferentes, eventos de 10, 20, 30, 50 pessoas, eram eventos pequenos, aonde o VP comercial ou o CEO, durante 4, 5 horas, ele se relacionava muito e fora do ambiente de trabalho, informalmente, criando laços. Que eventos grandes assim, ou bacanas, diferentes que vocês? Parece que teve um evento de balonismo. Não, a gente fez, assim, a gente fez degustações de todos os tipos, de vinho, de conhaque, de whisky, de café. A gente fez evento de degustação de água, que foi muito interessante. A gente criou o modelo do gourmet, onde o chefe cozinha e todo mundo cozinha junto. A gente fez eventos de rally, de regularidade, com off-road. A gente fez eventos de Fórmula 3 em Interlagos. A gente fez balonismo, assim, mais de 100 eventos. A gente ia para Boituva, 3, 4, 5, 10 balões, dependendo do número de pessoas. E a gente fazia esse voo que era incrível ver no começo da manhã, aqueles balões inflando, era um espetáculo, né, muito marcante. E vários outros formatos de eventos, né? E aí a gente começou a misturar e a criar marcas, né? Então a gente chamava, a gente trazia músicos de jazz com uma degustação de champanhe, criava o jazz e champanhe. Aí depois trazia alguém de bossa nova com vinho, wine and bossa. E a gente começou a criar produtos, né? E a gente começou a ficar muito reconhecido no mercado, principalmente com VPs e CEOs que queriam fazer esses pequenos encontros, que eram muito criativos e muito impactantes. Até que a gente começou a atender muitos clientes grandes e esses clientes convidavam sempre as mesmas pessoas. Então a gente estava sentado num mailing que eram sempre as mesmas. E quando elas iam nos eventos, elas já reconheciam a gente. E foi aí que saiu um clique de por que não fazer um evento com esses convidados e chamar os nossos clientes para serem os patrocinadores. E aí a gente sentou numa ideia de criar um clube, de criar um calendário fixo. E aí a gente em 2005 para 6 criou o Experience Club. Bom, aí você ficou um tempo com o Pierre e ele acabou partindo para outra jornada. O Pierre ficou, como é que foi esse início? Ficou 4 anos, né? Pierre, cara, genial, sempre me ensinou muito, um dos meus mentores, me puxou muito, né? Aprendi muito a trabalhar em alta intensidade e com muito foco em cima de buscar resultados, né? Um cara de matar pendência, de ir para o campo, de ir para o go-to-market muito forte. Então me ensinou demais, me puxou muito, me formou. Nesses primeiros 4 anos, nós vivemos, o Experience Club foi em cima de um calendário de experiência, só que em vez dos eventos de 30, 40 pessoas, a gente escalou para eventos de 300 pessoas. Então, o maior marco do nosso início foi a criação do gourmet com 300 pessoas cozinhando. Então, a gente foi construir as bancadas com cooktops, construir o palco com cenário como se fosse um programa de televisão, começou a trazer produtores de vinho, de champanhe
todos os lugares do mundo, dos polos de vinho e champanhe. A gente foi fazer o balão com 200 pessoas, o maior voo de balão corporativo do Brasil. Quantos balões lá? Ah, cara, 30 e poucos balões. A gente teve que trazer balonista do Brasil inteiro. A gente trouxe balonista do Brasil inteiro. A gente juntava 15 lanchas no Yacht Clube de Santos, no Guarujá, e fazia um Yacht Experience. Então a gente realmente mexeu muito com o mercado. A IBM patrocinava, a Atento, a TOTUS, Citroën, grandes marcas patrocinando, convidando sempre CEOs, C-level de empresas grandes. Um diferencial que a gente teve muito grande nesse início foram os convites, a comunicação, porque naquela época a gente disputava a mesa do CEO. E eram todos impactados com convites impressos. Então a gente investia em caixas tridimensionais, onde a pessoa abria, o convite era todo personalizado, toda a experiência era muito personalizada. E outro ponto que a gente investia, que era um diferencial, a gente investia muito na sofisticação do evento, sem ser fresco, mas com muito detalhe, muita atenção, muito cuidado. Mais ou menos no conceito de, quando você recebe os seus melhores amigos na sua casa, você vai servir na melhor louça, nas melhores taças, ou servir uma comida especial. A gente sempre teve esse conceito. E na minha visão, talvez o maior erro dos organizadores de evento é sempre querer economizar na produção. E a produção, a entrega do evento é, de uma certa forma, aquele CX. É o meu Customer Experience. Se eu não encanto o meu cliente no meu ambiente, eu não fidelizo e não faço ele querer voltar. Então a nossa visão era, primeiro, como é que a gente tratava os nossos clientes de uma forma inédita e que gerasse essa vontade de voltar, experiências sempre inovadoras, produtos sempre na mais alta qualidade, e naquela época, num mundo completamente diferente de hoje, 15, 16 anos atrás, muito machista, como é que a gente tratava as esposas de uma forma igual. Porque todos os eventos eram grade para os homens, massagem e cursos de automaquiagem para mulheres. E as mulheres não aguentavam aquilo. Então, nos nossos eventos, a gente trazia as mulheres, as esposas, para o mesmo painel, para o mesmo debate, mesmo sendo, às vezes, técnico. Mas as esposas se sentiam iguais aos maridos. Então, isso também era um detalhe. E os eventos eram muito caros, mas as empresas entendiam que aquilo era um grande diferencial. Óbvio que o nosso grande concorrente, o maior player do mercado, era o João Dória com o Lead. Lead, no auge da trajetória deles, nos inspirou demais, nos puxou demais, nos fez trabalhar muito forte. Com um DNA totalmente em cima de inovação, de originalidade, de diferencial, assim, como é que a gente consegue construir uma jornada que seja criativa e proprietariamente nossa. Esse sempre foi o nosso drive, né? Precisamos criar algo nosso, com a nossa marca, com o nosso DNA. E aí o Pierre partiu para outras jornadas aí no mundo da tecnologia, que sempre foi o DNA dele. A partir dessa transição, teve alguma mudança no modelo de negócio hoje? Cara, o que é o Experience Club hoje? O Pierre saiu em 2009 para 2010 porque a gente estava numa jornada muito positiva. A gente ainda tinha agência, a gente tinha o Experience Club, a gente decidiu construir um business de projetos proprietários de mídia. A gente começou a arriscar demais sem muita base e a gente quebrou. E aí, nessa queda livre, a gente decidiu romper com toda a educação e com toda a parceria. O Pierre decidiu ir para um outro lado. E eu, com aquele desafio ali na frente, eu falei, vai ser mais fácil eu tentar pagar essa dívida com essa marca, com esse produto, com essa propriedade que eu tenho. A gente conseguiu blindar naquela época bastante a marca e a reputação do Experience Club, devendo para alguns fornecedores, trabalhando ali os nossos credores, mas eu consegui aos poucos reconstruir. A jogada que eu fiz, que eu decidi, foi ao invés até de pisar no breque, um pouco disso acaba sendo um pouco da minha característica, mas ao invés de pisar no breque eu acelerei. Então eu decidi montar mais clubes
E aí eu decidi clusterizar para um clube de CIOs, um clube de CFOs, um clube de CMOs e um clube de VPGRH. E o Experience Club virou um clube de CEOs. Então eu montei 5 clubes ao mesmo tempo, cada um com o seu respectivo calendário. Eu saí de um calendário de 15 eventos para um calendário de 40, num custo muito mais alto. Mas era o que o mercado estava me pedindo, porque a Mil, na época, um patrocinador forte meu, me pediu, faz um clube de RH que eu patrocino. A Telefônica, na época era a Telefônica, pediu um clube de CIOs, na época um call center também, que não existe mais. O HSBC, que me patrocinava, pediu um clube de CFOs. Então eu comecei a montar esses clubes na demanda. E fui me jogar num universo de fazer eventos de conteúdo para um público C-level, feito por um publicitário, que não tinha muita noção, nenhuma noção, mas entendia que tinha muito espaço no mercado. E aí eu construí uma plataforma que eu realmente falava com C-level, isso em 2010, fazendo evento de experiência, evento de conteúdo, numa plataforma e num modelo completamente novo, diferente de lead, diferente de IT Media, diferente do HSM, diferente de outros players que existiam, que já estavam consolidados. E de 2010 a 2020... cara, a gente cresceu, a gente trilhou, a gente foi muito inovador, muito original, construiu a nossa jornada nesses 10 anos com mais de 400 eventos. E esses eventos, alguns tinham a questão do experience, de fazer envolver alguma experiência, e outros eram a gente foi diminuindo as experiências, porque elas acabavam ficando muito repetitivas, aquele repertório começava a ficar muito igual. E a gente mergulhou em conteúdo, né? E acho que dois movimentos, ou duas percepções minhas. A primeira foi que a experiência ela tinha que estar nos micro detalhes. A gente queria que os clientes viessem para um evento de conteúdo onde eles realmente sentissem que eles viveram uma experiência. Então esse era o nosso desafio. Então, por exemplo, a gente fazia um evento de conteúdo onde a abertura era uma degustação de azeite. Por 10 minutos fazia uma experiência, degustava 3 azeites, molhava um pãozinho, e depois saía com algum tipo de conhecimento sobre aquele universo. Isso é um exemplo. Então a gente deixava nos micro detalhes. E o segundo, eu caí na real e eu percebi que o networking não era o meu business. O networking não podia ser a espinha dorsal, ele tinha que ser periférico. A espinha dorsal que daria continuidade e longevidade ao negócio era o conhecimento. Porque o networking ele é uma commodity. A empresa paga, compra, o CEO ou o dono vai e cria a própria rede, não precisa mais de mim depois. E o conhecimento você nunca vai ter todo. Então eu decidi na época trazer o conhecimento como centro de tudo, a espinha do negócio, e o networking, a experiência como periférico para fazer os eventos ficarem atraentes. E aí você criou uma plataforma, você chegou a ter uma revista? E aí a gente decidiu fazer... Então a gente fazia uma média de 40 eventos por ano, a gente tinha um modelo da associação que a empresa pagava uma anuidade, a gente tinha mais de 300 empresas, com 5 executivos, a gente tinha 1.500 membros, executivos membros. A gente começou a fazer viagens internacionais, a gente foi para Santiago no Chile, para Lima no Peru, para Mendoza na Argentina, viagens de 4, 5 dias de experiência e conteúdo, até que em 2017, e aí olhando muito oportunidades no mercado, porque os concorrentes estavam indo para caminhos diferentes, eu vi uma avenida muito grande aberta, que era uma avenida de construir um fórum de CEOs que o mercado já tinha perdido, que já não existia mais. E em 2017 eu dei um passo muito grande de fazer o meu primeiro fórum CEO Brasil. A gente foi lá no Tivoli, na Praia do Forte, fretou 2 aviões e levou 200 casais para 4 dias de evento. E comecei uma segunda jornada de construir um fórum de CEOs que... hoje a gente vai para a 7ª edição dele. E hoje o teu modelo de negócio qual é do Experience Club? Você continua tendo membro, assinatura? Até a pandemia a gente tinha quase 400 empresas associadas, um calendário de 50 eventos. E em 2017, 16, 17 eu comecei a trazer muitos speakers internacionais. Estava vendo que o Brasil, já bem desenvolvido o modelo de transformação digital, mas CEOs sendo muito pressionados. Por mais que a gente tivesse já grandes parceiros e players que pudessem orientar essas empresas na transformação digital, eu entendi que o país estava com um apagão de conhecimento, de inovação, de protagonismo nesse sentido. E comecei a trazer speakers, então comecei a trazer professores universitários das grandes universidades, nomes que você trouxe. Comecei a trazer founders, donos de aceleradora, founders de startups, grandes nomes. Putz, a gente trouxe
A gente trouxe Peter Diamandis da Singularity, a gente trouxe Salim Ismail, a gente trouxe o Carlo Ratti, que é o chefe de cidades inteligentes do MIT, a gente trouxe professores de Stanford, a gente trouxe astronauta da NASA, a gente trouxe o Richard Branson, trouxe o Raji Sisodia, pai do capitalismo consciente. Cara, tem uma galera, 80 nomes desse porte. E a gente trouxe grandes nomes. Eu trouxe a Graça Machel, viúva do Mandela, grande ativista social. Então a gente foi para o técnico e a gente foi para o protagonismo e para a liderança e para a transformação de mundo. E de fato, de 2015 a 2020, a gente foi uma plataforma de lifelong learning, onde o C-level das maiores empresas, a gente está sempre, o nosso foco sempre foi em empresas de 500 milhões de reais para cima, como membro. E aí a gente foi uma plataforma de lifelong learning, porque as pessoas, os executivos vão em 3, 4, 5, 6, 8 eventos por ano, trocando, falando, fazendo networking, ganhando conhecimento. E aí lá por 2018 eu decidi construir uma plataforma de conteúdo, porque a gente já estava produzindo muito conteúdo e aquilo estava voando. E como é que eu conseguiria transformar esse evento de 4, 5 horas numa cauda um pouquinho mais longa, tanto pré como pós? Então a gente começou a virar um portal de notícia. E até hoje esse não aí, consegue. Quando a pandemia chegou, né, machucou muito a gente. Né? A gente sobreviveu 2 anos em eventos digitais, literalmente sobreviveu. Mais um tombo, né? Porque a gente praticamente quebrou de novo. Teve que reduzir time, teve que reduzir estrutura. A gente foi 2021 em eventos digitais, vendendo patrocínios e sendo apoiado por empresas que gostavam e que realmente investiram porque entendiam que apoiar a gente fazia sentido. E a gente foi entendendo que o modelo de negócio para os próximos 20 anos deveria ser diferente. Não daria para ser só apoiado em eventos presenciais, vendendo patrocínio. E a partir de 22, a gente decidiu expandir para 4 áreas, ou para 4 unidades de negócio. Hoje o Experience Club ele tem 4 unidades, onde a primeira é o calendário de eventos de conteúdo. Então esse ano nós vamos fazer 17 eventos. A gente faz eventos para CEOs, para CIOs, para VP de RH e para CMOs. E algumas iniciativas menores para CFOs. A gente vai para 3 setores, para varejo, setor financeiro e saúde. E a gente faz o Fórum CEO, que vai ser no começo de setembro, lá no Tivoli, na Praia do Forte. E a gente faz 17 eventos. Segunda unidade de negócio é a nossa plataforma digital, a Exp. Então, todo o trabalho digital de conteúdo, de conhecimento, de geração de conteúdo está no nosso site, Exp, que é o experienceclub.com.br. Terceiro modelo de negócio é educação. Então, a gente já iniciou o nosso business de imersões e a gente vai para trilhas um pouco mais longas de alta liderança e um modelo de digital também. E o quarto é esse espaço onde a gente está, que a gente decidiu, depois de 20 anos, construir o nosso próprio espaço de eventos para atender não só os eventos do Experience Club, mas para poder atender os nossos clientes com eventos customizados. Porque a vida inteira a gente foi demandado para fazer eventos das empresas, dos patrocinadores, dos membros, e a gente sempre recusou porque era muito trabalho, pouca rentabilidade, mas agora, construído aqui esse espaço que é a Experience House, a gente fez um spin-off, a gente constrói a nossa 4ª empresa, que atende o mercado de forma de eventos corporativos com uma proposta de one-stop shop que a gente atende de ponta a ponta. Muito bom. Você foi precursor no home office lá atrás, né, quando teve a sua própria agência, acabou sendo forçado a ir para o online com um modelo de negócio que era 100% físico, né, teve que levar os eventos para o online. Como é que você sente hoje, como é que as empresas estão tratando essa questão do home office, do híbrido, do presencial? Você acha que está tendo uma revisão dessa questão do home office? Você acha que isso veio para ficar? Qual que é a tua opinião sobre esse novo momento, novo modelo de trabalho? Bom, de 2 formas aqui. A primeira, o que eu tenho ouvido muito do mercado, praticamente toda a liderança com a qual eu tenho contato, diário ou direto, tem interesse, tem vontade de voltar ao modelo que era antes. Praticamente todos os dias, se não todos os dias. Eu tenho visitado e tenho muitos clientes que estão todos os dias. É um grande desafio, a liderança ainda não entende como fazer.
Não tem como obrigar os colaboradores, mas ao mesmo tempo tem como colocar algumas barreiras ou alguns gatilhos que façam as pessoas voltarem para o dia a dia. Tem problema em interromper aqui? Igor, tô gravando, cara. Desculpa, perdão. Tá bom. Vamos lá, vamos voltar. Duas opiniões, né? A primeira, os líderes com os quais eu tenho convivido direto têm reclamado muito desse modelo híbrido. A maioria tem ido todo dia para o escritório e quer que os seus colaboradores voltem aí todo dia para o escritório. Eu já tenho meio que, né, uma resposta padrão quando é dev, quando é tecnologia. Não, a minha área de tecnologia fica em casa, para eles é home office, funciona. Mas eu sinto ali que tem uma vontade de fazer todo mundo voltar para o escritório. Então eu vejo a alta liderança querer voltar. Com exceção de alguns players de tecnologia, né, os grandes players, as grandes empresas de tecnologia sempre defendem muito também esse modelo híbrido e mostram que dá resultado. Mas na grande maioria quer voltar e já tem colocado até algumas formas de fazer as pessoas voltarem. Eu estou no home office até agora, então agora a gente começa a vir para cá. Eu particularmente acho que o ambiente de trabalho é um ambiente de encontros produtivos, de criatividade, de decisões. E eu acho que as pessoas podem continuar fazendo várias tarefas em casa, no conforto, sem pegar trânsito. Mas eu vejo com bons olhos que muitas das funções ou das decisões em grupo, dos grandes diálogos e das grandes ideias precisam estar em algum lugar físico onde todo mundo pode trocar. A gente adora estar no virtual e estar no híbrido, mas a gente aqui como dono, como head, a gente tem um pouco de desafio sobre a produtividade, sobre o tempo trabalhado dos nossos colaboradores. A gente é uma empresa pequena que tem pouca tecnologia medindo isso. Então eu confesso que pessoalmente eu fico um pouco sentido de não poder apoiar meu time a produzir mais para a gente obviamente ter mais resultado dentro da empresa. Mas eu não acredito que esse modelo híbrido vá ficar muito. Eu, particularmente, pelo que eu tenho ouvido da alta liderança, tenho uma vontade gigantesca de voltar todo mundo a tudo aquilo que tinha antes. Acho que vai ser um processo tão doloroso quanto foi ir do presencial para o home office. Vai ser talvez até mais doloroso voltar para um processo 100% presencial. Eu tenho um CEO, por exemplo, que falou para mim, sabe o que eu fiz? Eu faço reuniões presenciais quase todo dia no escritório, com áreas, reuniões estratégicas com as áreas e com líderes, e não passo online, e todas as decisões importantes e estratégicas são decididas na reunião. Se você não quer vir, você não tem problema, mas você não vai participar da reunião. Você não vai participar das decisões, você vai ser comunicado. Pô, mas eu sou um gerente sênior, um diretor. Então venha. As decisões vão ter... Ou alguma coisa você vai perder. Vão ser tomadas ali. Mas, então eu não quero trabalhar. Então, desculpa, não dá para você trabalhar aqui. Mas eu vejo algumas coisas bem radicais, cara. Bem radicais. Escuta, você é uma espécie de ouvidoria do empresariado brasileiro, né? Você tem um network incrível, conversa com C-level, CEOs, founders de empresas multinacionais, de empresas brasileiras. O drive da inovação ainda é um drive muito importante dentro do teu modelo de negócio. Vocês ainda tratam muito dessa questão da inovação, da transformação digital. E da tua experiência com o Brasil lá fora, em que momento você acha que a gente está? O que falta para o Brasil embarcar mais nessa rota da inovação? Eu acho que as empresas elas não construíram as suas áreas de inovação direito. Eu acho que ficou muitas empresas, muitas indústrias, muitos grupos grandes construíram as suas áreas de inovação, não tiveram seus orçamentos, conseguiram mostrar esse ROI, se embananaram um pouco nisso, até porque não tinha tanto modelo de negócio como benchmark. Então eu acho que muitas delas acabaram não tendo muito êxito. Eu acho, na minha visão, acho que a inovação tem que estar em todos os lugares e ser drivada por todos os líderes da empresa. Mas eu, particularmente, cara, nos nossos eventos, eu quase não falo mais de inovação, né? Inovação é default, inovação tem que estar em todos os sentidos. O que a gente entendeu é que hoje
é muito mais sobre estratégia do que sobre inovação. A inovação tem que estar em todos os lados, em todos os campos. Mas eu acho que as empresas hoje estão cada vez mais olhando e colocando energia em cima de estratégias, que é um pouco diferente da estratégia do ano passado. Então, por exemplo, uma indústria hoje que produz aqui, que tem as suas plantas, que não constrói a sua estratégia de sustentabilidade energética daqui a 5, 10, 20 anos, é uma empresa que não vai inovar. E às vezes essa inovação não é nem trazer algo novo, é trazer parceiros de um outro jeito, que eu acho que é uma estratégia. Então o que eu tenho visto é que os principais players que eram de inovação, as consultorias, as boutiques, empresas que lideram projetos de inovação ou de transformação, hoje estão se auto-intitulando como empresas de estratégia. Estão olhando a médio prazo o que vai acontecer com esses setores e com essas empresas a partir de todas as mudanças, principalmente em cima de meio ambiente e de modelos de negócio. Bom, e todas essas mudanças, todo esse impacto que a inovação traz, ele passa também pelo teu DNA, que é o marketing, né? Eu queria voltar a falar um pouco do marketing. Você se formou em 97, quando a época das grandes agências, dos grandes prêmios, das grandes campanhas, das grandes verbas publicitárias, e você veio acompanhando toda uma transformação que veio naturalmente com o avanço do digital. Hoje você fez um evento aqui com CMOs, né? Você tem esse vertical para CMOs. O que você acha que mudou desde que você se formou para cá, no marketing? O que vem se transformando? E como é que você enxerga o papel do CMO hoje dentro da estrutura corporativa? Eu estava lendo um conteúdo hoje que você fala que o CMO tem que ser o novo CBO, né, que é o Chief Business Officer. Ele tem esse papel central realmente, o CMO? Eu acho que totalmente. Hoje foi prova disso, né? O CMO hoje está olhando distribuição, está olhando logística, está olhando preço, está olhando produto, está olhando rentabilidade, está olhando budget, está olhando tudo, né? Eu acho que em empresas que estão buscando ganhar mercado, buscando lançar produtos, buscando se diferenciar, esse CMO é a figura central, né? Hoje eu fiz um painel, inclusive, com 2 CEOs que foram CMOs e que foram para essas cadeiras de CEOs por conta de trabalhos muito bem feitos que fizeram como CMOs e levaram a companhia, ou apoiaram ajudaram a levar a companhia a outro patamar. Eu acho particularmente que o CMO hoje ele tem tudo para ser o C-level mais preparado para assumir uma companhia. É óbvio que se uma companhia tiver um problema de eficiência operacional, desafios financeiros, talvez o CFO seja essa figura, precisa reduzir custo e tal. Mas se for uma empresa que está olhando growth, que está olhando ganhar mercado, se posicionar, lançar produtos, eu acho que esse CMO tem tudo, porque ele entende hoje, ou deve entender, de tecnologia, de inteligência artificial, ele tem que entender de budget, ele tem que entender de vendas, ele tem que entender de ponto de venda, ele tem que entender de dados. Qual é o outro C-level que tem que, de finanças, ele tem que estar o tempo inteiro ali, parceiro, par do CFO. Então, eu acho que hoje ele tem skills e ele está falando com gente, ele é um dos porta-vozes de ESG, de diversidade, então ele está muito habilitado para ser um líder dos próximos tempos. Isso naquele tempo. Eu já vi várias épocas, né? Eu já vi épocas onde o VP comercial era o CEO interino, né? Em empresas em crise, vamos chamar assim, o CFO, óbvio, que talvez seja um RI, ele é o CEO interino. Mas eu acho que hoje, por estar 360 graus nesse negócio, se for uma empresa drivada em crescimento, eu acho que esse CMO está muito preparado. Branding é só uma parte do trabalho dele. Antigamente era meio que gerir campanha, gerir agência, fazer publicidade. Porque hoje a comunicação é uma engenharia, né? É a mídia programática, são as mídias sociais, são os influencers, é a mídia paga, é a mídia tradicional. Eu acho que esse CMO ele tem já os seus colaboradores, os seus parceiros ali abaixo dele, trabalhando essa engenharia que é muito mais técnica
do que criativa na nossa época, né? Que precisava daquela genialidade. Óbvio que você precisa ter uma campanha genial, você precisa ter uma comunicação genial, mas depende demais da engenharia. Quantas campanhas ou títulos geniais a gente não viu que ficaram pequenininhas? Talvez não tenha tido a engenharia que teve. Então eu acho que hoje essa engenharia e essa tecnologia de campanha é muito commodity e é muito sistematizada, né? Não é mais talvez o humano que esteja ali olhando tudo, né? Então eu acho que o CMO ele não é mais só isso, né? Ele tem que estar em todos esses campos. Dentro dessa caixinha de ferramentas do marketing, eu queria entrar num universo que está muito conectado ao meu negócio, que é marca pessoal, né? Você falou, cara, não se trata só de networking, se trata de compartilhar conhecimento, mas é através do teu conhecimento que você constrói a tua própria marca, teu lugar no mundo, né? A tua percepção sobre quem é você. Você tem mais de 50 mil seguidores no Instagram, mais de 20 mil seguidores no LinkedIn, e consegue mobilizar um universo de pessoas, tanto de palestrantes que você traz, mas também de patrocinadores e de empresários, e de levar gente para o Tivoli na Praia do Forte, casais, gente super C-level. O quanto, não sei se isso aconteceu naturalmente, ou o quanto você sempre teve essa percepção da importância de investir na tua marca pessoal? É algo que está na tua agenda, você precisa melhorar isso? O quanto você acha que isso é importante dentro da estratégia do negócio hoje? Que o C-level, não só o C-level, né, mas de maneira geral, que as pessoas trabalham a sua marca pessoal. Eu sempre tive um cuidado, e esse é talvez o pilar mais importante e mais blindado do Experience Club, que é a nossa independência na escolha de conteúdo. A gente é uma empresa que não vende palestra. Você pode patrocinar com o dinheiro que quiser, mas eu não vou abrir o palco para um patrocinador. E não é porque eu sou radical ou não, é porque a gente precisa manter essa independência para ter um palco com conteúdo onde as pessoas acreditam que a agenda ali está 100% em cima de conhecimento e de inovação. Então esse é um valor que a gente não abre mão. E por conta disso, eu entendi que a gente precisava, de uma certa forma, ter uma voz de relevância no mercado com temas, com tendências, com dicas, com livros, com sugestões que pudesse complementar essa nossa força, esse nosso trabalho na mídia, de uma forma geral. Então, desde que chegaram as mídias mais fortes, né, depois que Instagram principalmente começou a ficar mais forte, eu percebi que eu precisava me posicionar sobre ou divulgar as coisas que me interessavam e, de uma certa forma, o que me inspirava a construir toda a nossa curadoria. E comecei a ter bastante reconhecimento disso, de pessoas que ou seguiam, ou observavam com mais calma, ou liam alguma coisa que a gente indicava. Então eu entendi que parte da construção da minha imagem de curador, porque é uma das missões que eu tenho aqui, é me posicionar e é mostrar o que eu tenho feito. E o mais interessante também, Luiz Cláudio, que eu também comecei a perceber o impacto que atos, né, ou rotinas da minha vida pessoal também acabavam influenciando algumas pessoas, né? Pô, eu gosto de fazer esporte, estou com a minha família, gosto de viajar, e dividir tudo isso começou a fazer parte e foi interessante numa determinada época. No LinkedIn a mesma coisa, entendendo que no Instagram eu tinha um pouco mais de liberdade, no LinkedIn eu estava muito mais drivado em cima de conteúdo, de negócios, etc. Então eu sempre dediquei tempo diariamente a olhar, a pensar e produzir conteúdo para as mídias sociais. Até mesmo hoje nesse evento eu fiz essa pergunta para os dois CEOs e um falou, não, eu sou low profile, quase no profile, e o outro falou, não, eu tenho que falar porque é uma ferramenta, é um canal inclusive para falar com os meus colaboradores. Eu sou completamente a favor e defendo ferrenhamente que mesmo executivos, mesmo que as pessoas sejam low profile, tímidas, elas têm o dever de se comunicar com o mercado. No mínimo, se eu sou um CIO,
Eu preciso falar de alta tecnologia, de inovação, da minha visão. Eu posso colocar e falar, olha, acabei de ver uma startup de AI nativa que fez isso, olha que interessante. Compartilhar as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas percepções, já é algo que ninguém no mercado faz. Nenhuma empresa tem esse drive para o seu C-Level dizendo, gente, vamos falar sobre as suas ideias, os seus conceitos, os seus pontos de vista, as suas referências, o que te inspira. Você não precisa falar da companhia, você não precisa colocar nada em risco, você não precisa ser um porta-voz, mas se você dividir isso com a tua comunidade, eu acho que no todo ela constrói muito isso. Eu sou um cara totalmente a favor. Eu acho que cada um vai se adaptando. Eu acho que eu já exagerei muito na minha vida pessoal, hoje eu estou mais fechado, mas eu acho que essa mídia social, se for bem trabalhada, se tiver um assessor ou tiver um planejamento com antecedência, dá para construir muito a imagem da companhia no mercado. Principalmente no mundo hoje, onde um jovem está entrando no mercado de trabalho, tem muito mais desejo de trabalhar no iFood do que talvez uma consultoria. E o iFood está se posicionando, porque você vê os líderes do iFood estão bombando na rede. E na consultoria talvez você não veja nenhum sócio bombando na rede. E aí na hora de decisão, para onde ele vai? Talvez não seja só porque é um business ou um modelo de negócio mais atraente, porque ele não ouve o outro. E no mundo hoje a gente está disputando a tapa talento, quem se posiciona melhor, ou quem se vende melhor, ou quem divide as ideias melhor, pode sair na frente. Você tem um impacto de employer branding também. Employer branding total. Muito bom. Bom, aproveitando esse teu networking, o acesso que você tem aí aos C-Levels, como é que você está sentindo hoje a temperatura aí do mercado, do empresário brasileiro? Você acha que está mais otimista, está mais cauteloso? Eu acredito muito em 2024. Eu acho que é um ano muito forte. Eu acho que 2023 foi um ano travado. Claro. Acho que todo mundo puxou o freio de mão. Pós-pandemia, governo novo, insegurança, medo do que ia acontecer, medo da polarização. A maioria das empresas internacionais não conseguiam ler o Brasil, ou ainda não conseguem. Muito difícil de CEOs de multinacionais justificarem ou explicarem o Brasil. Reforma tributária, então assim, foi um ano que todas as empresas, todas puxaram o freio de mão, diminuíram seus orçamentos. Foi um ano péssimo para o Experience Club em termos de resultado. A gente foi bem, fez os eventos, construiu a Experience House, investiu muito. Não era o ano para eu investir tudo que eu podia investir, ou que eu nem podia investir, mas também não tinha outra oportunidade, eu tinha que agarrar. Então, 2023 foi um ano para a gente apagar, para a gente passar borracha, porque não foi o ano de grandes feitos, de muita inovação e de grandes cases, pelo contrário. 2023 começou com a queda de um dos maiores varejistas do Brasil. Então, eu acho que 2024 é um ano de, tudo bem, o governo então vai ser essa pauta, essa agenda, desse jeito, legal, vamos investir. Empresas não conseguem ficar mais de um ano paradas. Você pode botar teu comercial na rua, tua área de negócio na rua, mas se ela não se posicionar, se ela não for para o mercado, se ela não investir, ela vai andando passos para trás e é difícil de recuperar lá na frente. Então eu sinto muito mais ânimo. Eu tive os 2 primeiros meses muito melhores, mas muito melhores do que os meus 2 primeiros meses do ano passado. Todo mundo me procurando. Eu tenho um modelo de negócio onde quando o Brasil está bombando, eu estou lá na ponta. Eu sou o primeiro a ser procurado porque todo mundo quer acelerar. Quando o Brasil ou o mercado está em recessão, eu vou lá para a cauda. Que é assim, cara, nem me procura, não tenho nem budget. Então quando eu começo, o meu termômetro, quando eu começo a ser muito procurado e todo mundo quer proposta, é porque o mercado está muito acelerado. Então a gente sentiu demais no final do ano passado e começo desse ano. E a nossa agenda está super forte, a gente já tem uma perspectiva muito boa, que eu acho que é reflexo do mercado. O que a gente pode esperar aí dos próximos passos do Experience Club, do Natali, dentro dessa perspectiva? Esse ano vai ser um ano de muitos eventos, você já tem muito patrocinador? Não, eu tenho, assim, o ano passado a gente fechou o ano com 89 patrocinadores, um faturamento relativamente expressivo, mas esse ano é um ano de investir e de arriscar, né? Um pequeno empresário, mas com uma boa notoriedade, não vai crescer se não tomar risco, né? Então... Você sempre tomou risco em crise, né? Pelo que você na construção desses 4 negócios, a minha perspectiva é dobrar o meu faturamento esse ano. Muito bom. Então, a gente realmente vai para uma jornada de
de novas conquistas, de desbravar novos setores, de entrar em áreas onde eu não sou especialista. Quando eu falo que eu vou entrar, talvez em educação, seja com imersões ou com trilhas um pouco mais longas, obviamente não sou eu na ponta, eu vou trazer sócios, estou trazendo sócios que vão liderar esse business. Eu não sou um cara de educação, não posso vender educação. Então parte do meu desafio pessoal aqui, profissional, é trazer novos líderes. Em 2020 eu montei o Experience Club em Recife, em Fortaleza, então a gente abriu uma unidade no Nordeste, com um sócio liderado e conceituado, né, criado pelo meu sócio, o André Farias. O André tem feito um trabalho extraordinário nos últimos 3 anos, está indo para o 4º ano. Em Pernambuco a gente tem 280 empresas associadas, as maiores empresas do estado são nossos associados. Fortaleza a gente está começando, já está no 2º ano. O André é um sucessor meu, então, né, espero que em breve a gente consiga começar a trazer mais ele para São Paulo. Ele já vem bastante para São Paulo, mas para ele assumir novas responsabilidades. O André está liderando o Nordeste? O André lidera o Nordeste, mora Farias, André Farias. Farias. Ele mora em Pernambuco, mas vem muito para São Paulo, está liderando a missão do South By junto comigo, vai liderar a nossa missão para o Person of the Year, para o Brazilian Week em maio em Nova York. Então ele é o meu sucessor, a gente tem trabalhado ele como meu sucessor. Nós vamos trazer hoje a Thalita, que é a nossa diretora de produção. Ela é a responsável pela Experience House, então esse é o business que ela vai tocar. Eu vou trazer uma pessoa, estou trazendo uma pessoa para liderar meu business de educação, para ser minha sócia, minha CEO desse business. Então o meu desafio hoje é como é que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não cometer os mesmos erros, né? Óbvio, eu estou falando de 15 anos atrás, um modelo diferente, mas como é que a gente consegue crescer mais rápido, seja trazendo investimento ou trazendo outros modelos de investimento, de dinheiro. Mas o meu desafio hoje é dobrar essa companhia em 2024. Mas você está falando em sucessão, isso quer dizer o quê? Você vai se aposentar? Não, pelo contrário. É sucessão no papel executivo. É que é um business personalíssimo, né? Então, por mais que eu trabalhe muito bem a marca do Experience Club, e o Experience Club é o Natália, chega uma hora que eu mesmo canso, entendeu? Eu canso de mim, né? Então, tá muito presente, tá o tempo inteiro nos eventos, e parte do meu desafio é sair dessa linha de frente e me desassociar de ter que ser... Para escalar é necessário. Então, assim, eu preciso trazer... Cara, eu vivia num business que sempre cresceu em cima de caixa, de próprio faturamento, nunca trouxe investimento de fora. Então, a gente veio nessa jornada de 12 anos, né, 14 anos, crescendo no ano a ano, no fluxo, né? Bootstrap. Então, assim, chegou uma hora que, primeiro, a gente está muito maduro, tem muita oportunidade de mercado, tem muita reputação, tem muita capacidade, somos reconhecidos pela excelência. Então, agora chegou a hora de trazer dinheiro, de escalar, e eu não tenho os skills para fazer essa escala. Eu reconheço que eu não tenho. Tenho outros skills de detalhes, de eventos, de curadoria, de colocar as pessoas juntas, de usar o poder que eu conquistei de convocação. Então, esses são os meus assets. Eu preciso trazer gente melhor que eu, mais preparada, mais jovem, que entenda os próximos, ou que queira liderar os próximos 20 anos, entendeu? Então, significa trazer novos sócios, investidores? Significa trazer novos sócios. O business da Experience House, a gente trouxe já 8 investidores, a gente criou um pool de investidores. Esse é um projeto de 15 milhões de reais, onde a gente quer, inclusive, levar para outras praças, uma vez que a gente conseguir validar esse modelo de negócio. Tem espaço para ir para várias outras cidades, não só do Brasil como do mundo. Então, os caminhos para cada um dos 4 negócios têm jornadas e planejamentos e roadmaps incríveis, e com certeza não consigo tocar esses 4 em nenhum direito. Eu quero trazer pessoas que saibam tocar melhor que eu. Natália, obrigado aí pelo papo. Meu querido. Boa sorte aí no futuro, na nova jornada. Acho que super legal chegar nesse espaço e ver o que está se concretizando aqui, e novos modelos, novos... Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia